Bom, voltamos aqui à gravação, continuando para os alunos do segundo A e do segundo B, capítulo 12, a Revolução Russa, só que agora é uma outra parte, tá? É a Grande Guerra e o colapso do czarismo. Tudo isso, gente, é importante vocês saberem e gravarem esse detalhe. O conteúdo é muito extenso. Não é um conteúdo fácil, a Revolução Russa não é um conteúdo fácil, ela envolve uma série de acontecimentos e esses acontecimentos são importantes por quê? Porque quando nós falarmos, a Rússia vai se fechar. Quando nós falarmos da Segunda Guerra, nós vamos falar da Rússia também, que aí não vai ser mais Rússia, vai ser União Soviética. E depois, na Guerra Fria, falaremos intensamente. Por isso que é importante entender. Bom, então, o que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial havia iniciado, ela iniciou em 1914. O que acontecia? Na Rússia, eles estavam enfrentando vários problemas internos. Então, esses problemas internos, eles foram deixados para segundo plano. E o povo russo se uniu contra o inimigo comum, que era o contexto da Alemanha por conta da eclosão da Primeira Guerra, né? Os meses foram se passando e aí a guerra vai continuando, só que o governo russo, ele passou a vivenciar uma série de baixas no fronte de batalha, né? E aí, o que aconteceu? A economia estava totalmente desacelerada. Havia a situação de miséria e a situação de pobreza estava cada dia maior dentro do território russo. Os ânimos, aquela alegria, aquela coisa toda do início da guerra, eles foram diminuindo, é óbvio, porque a população estava passando fome, estava passando frio, a miséria estava aumentando a cada vez, o desemprego. Então, isso tudo veio a causar um descontentamento. Em 1914, o exército russo perdeu 500 mil soldados. Em 1915, esse número saltou para 1,7 milhão de soldados. Então, é muita gente, né? Era muita gente. Chegaram a 5 milhões de soldados mortos em 1917. Uma outra coisa, toda guerra, ela é onerosa. A região, né, onde está havendo a guerra, todos os países envolvidos, ela vai trazer muito gasto, então é oneroso. Havia um gasto muito grande com material bélico, comprometeu toda a produção. Havia um gasto muito grande com a produção de gêneros alimentícios, que eram essenciais à vida do povo russo, que não estava atendendo todo mundo. A produção agrícola também foi impactada, por quê? É importante vocês saberem. A maioria esmagadora dos soldados que faziam parte do exército russo, eles eram pessoas que viviam no campo. Então, largaram o campo para fazerem parte do exército. E aí, quem ia fazer? Quem ia fazer o trabalho no campo, né? Uma outra coisa que a apostila cita é que a Rússia czarista, ela usava o calendário juliano, ele tinha sido trocado pelo calendário gregoriano, né? E aí, o que vai acontecer? Esse calendário, o governo soviético, ele vai adota esse novo calendário em fevereiro de 1918, e a apostila explica que existe uma diferença de 13 dias entre um calendário e o outro. Então, isso significa o quê? A queda do czar, ela ocorreu em março, tá? Para todo mundo entender. Nesse contexto, ocorria assim, uma baixa na produção econômica, estava muito crítica. As perdas humanas na Primeira Guerra, como já falei para vocês, né? Acabei de falar, era uma coisa absurda. A população e a Rússia em si estava cada vez mais empobrecida, a guerra começou a ser questionada. Então, todo mundo que entendia o que estava se passando, estava questionando. A população, ela ansiava pela paz, a população queria paz, queria comida, queria emprego, né? Uma coisa óbvia. Nas cidades, os movimentos de pressão, eles começaram a se erguer. Foram articulados por operários, e esses operários, eles deflagraram inúmeras greves. No campo, o movimento foi orientado por agitações que estavam nas mãos dos camponeses. Muitos camponeses não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas eles sabiam que precisava reclamar. Por quê?
Não tinha quem trabalhasse, não tinha o que produzir, não tinha grãos, não tinha dinheiro, não tinha sementes. E aí eles bradavam por uma reforma agrária que era muito, muito, muito urgente. Em 1917, né, em fevereiro de 1917, vai ter início a Revolução. Aí, o que aconteceu? Os partidos políticos e as agremiações políticas, né, de classes políticas, foram ganhando apoio popular e foram ganhando legitimidade. Com o tempo, né, nem mesmo o exército russo estava aceitando as ordens do czar. E aí, o czar ele colocava que era para repreender todo tipo de agitação, todo tipo de reclamação que havia. Mas nem o exército estava mais aceitando isso, porque todo mundo estava cheio, né? Todo mundo estava passando muita necessidade. Aí a crise de representatividade, ela deu margem a uma crise política. O desdobramento aconteceu entre 26 e 28 de fevereiro. Os revoltosos tomaram as fábricas, ocuparam instituições oficiais, passaram a controlar os deslocamentos de trens e se aproximaram das forças oficiais que eram insurgentes, né? Aí isso vai culminar com a deposição do czar Nicolau II, que ele foi o último imperador da Rússia. Ele foi obrigado a abdicar do trono e isso vai acontecer ainda no finalzinho do mês de fevereiro, né? De imediato, o que eles pensaram? Foi constituído o Soviete de Petrogrado, e esse Soviete ele foi criado especificamente utilizando o nome Comitê Executivo Provisório. Havia, nesse contexto, né, havia a presença de socialistas revolucionários, havia a presença de bolcheviques, havia a presença de mencheviques, então bolchevique a maioria, menchevique a minoria, havia a presença de trabalhadores e de indivíduos não ligados a instituições partidárias e nem a agremiações. Só que nesse contexto havia a Duma. A Duma, ela era a Assembleia, o órgão mais importante, que estava muito ligado ao czar Nicolau II, era o Kerensky que fazia parte, né, o Martov que fazia parte, tudo gente rica, né, gente que era nobre. Aí o que vai acontecer? A Duma, ela vai eleger um governo provisório com o objetivo de restabelecer as instituições e assegurar a ordem. Como a Duma, ela era de caráter assim extremamente conservador, os sovietes, que era aquele grupo de operários, eles vão passar a combater e criticar a Duma, né? Aí vocês têm um box bem pequenininho falando a respeito de São Petersburgo, Petrogrado e Leningrado. Tudo a mesma coisa, tá? No início do século XVIII, São Petersburgo foi rebatizada com... Ela foi fundada no início do século XVIII. Em 1914, São Petersburgo recebeu o nome de Petrogrado. Em 1924, quando o Stalin vai assumir, o nome Petrogrado ele deixa de existir e ele vai se chamar Leningrado. E o nome original ele só vai ser restituído, né, restabelecido, em 1991, quando vai ocorrer a queda do Muro de Berlim, tá? Voltando aqui à história da Duma e da queda do czar. O czar Nicolau II foi deposto. A Rússia passou a ser controlada por dois tipos de poder. De um lado estava a Duma. O que os membros da Duma pretendiam? Consolidar o regime monárquico, constitucional, governado por um partido, que era o Partido do Cadete. Esse partido ele se encontrava sob a liderança do príncipe Lvov e a influência do Alexander Kerensky, que era o ministro da guerra. Do outro lado, é óbvio, estavam os sovietes. Os sovietes, eles aspiravam transformar a nação, a Rússia em si, em uma república socialista, com a maior ação nas cidades menores, representando camponeses, operários, soldados. E aí, o que vai acontecer? Precisava suavizar o atrito com as massas, né? Aquela situação que estava parecendo, como eu sempre exemplifico, né? Uma panela de feijão fervendo, né? Então, o que o governo vai fazer? O governo provisório, ele vai ter uma sacada, falar, deixa eu agradar aqui a população, vamos ver, né? Permite a liberdade de expressão e a volta dos líderes bolcheviques, inclusive o Lenin, que estava no exílio desde a Revolução de 1905, né? O Lenin, é uma graça, sou fã do Lenin. Com a volta do Lenin e de vários outros, né, mas especificamente o Lenin, a propagação dos ideais marxistas vai aumentar.
O Lenin, o livro de cabeceira do Lenin, era o Manifesto Comunista, né? Então, o que vai acontecer? O Lenin, ele vai escrever que o cara era, assim, fantástico, tá? Ele vai escrever um negócio que vocês vão encontrar em muitas perguntas, né? Inclusive na P2, chamada Teses de Abril. As Teses de Abril eram uma série de propostas feitas pelo Lenin e a regra era pão, paz e terra. Entre as outras várias questões, né, o Lenin ele propunha a nacionalização dos bancos, o controle das fábricas pelos operários, a distribuição de terras aos camponeses, uma coisa óbvia que precisava acontecer, a entrega do poder do Estado russo aos sovietes e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Isso, gente, era uma ideia fantástica, porque afinal de contas o país estava passando por uma crise muito grande. Essas teses de Abril, elas foram apresentadas no Congresso do Partido Social Democrata Russo. E elas repercutiram, assim, de uma forma muito negativa para as classes conservadoras, as pessoas ricas, né? Porque as classes conservadoras entenderam que as teses de Abril instigavam as agitações dos camponeses, né? As agitações campesinas, as agitações operárias contra o governo provisório. Só que o que vai acontecer? O grupo liderado pelos revolucionários bolcheviques, o Lenin e o Trotsky, eles passaram a falar que todo o poder aos sovietes, os operários e aos camponeses. Então, o que vai incomodar muito a Duma? Esse grupo, chefiado pelo Lenin, pelo Trotsky, né, que era um outro membro, né, dos sovietes, né, eles vão ter um poder muito maior. O que isso vai incomodar? A população estava mais com os sovietes do que com a Duma. Afinal de contas, precisava pensar no que ia acontecer para a população, né? E aí, os bolcheviques, eles, naquele momento, né, eles passam a ter muito mais inscritos para fazer parte dessas pessoas que se filiavam aos bolcheviques. Então, cerca de mais de 200 mil membros, então haviam soldados, todos esses grupos, eles criaram comitês, grupos que iam se reunir para decidir o que ia fazer. Então, haviam soldados, haviam camponeses e haviam operários. O regime czarista, ele já havia sido superado, porque o Nicolau II já, inclusive, tinha batido com as cacholetas, né? Tinha morrido. Só que os bolcheviques achavam que a ideia principal era do Trotsky, tá? Era necessário seguir o curso da Revolução. E esse curso da Revolução, eles seguindo do jeito que eles imaginavam, a Revolução seria consolidada. Só que para que isso fosse consolidado, precisava superar o controle político que era exercido pela Duma. Afinal de contas, a Duma era conservadora e monarquista. Então, todas essas ideias vão ser muito discutidas. E aí vai eclodir a Revolução, que eu explico para vocês num outro momento, provavelmente em sala de aula, sem ser com o áudio, tá? Muito obrigada.